Leiamos juntos em oração Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Então, leiamos em oração Filipenses 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si
todas as coisas. Hoje nós vamos meditar dentro deste capítulo de Filipenses, nesse tema que vocês estão vendo no slide. Repita depois de mim: presente de Deus. Todo mundo sabe qual presente é esse. Aleluia. A ideia que o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui é que quem recebeu esse presente, sinceramente falando, não dá valor a nenhum outro presente mais. Porque nunca vai ganhar um presente que chegue aos pés do valor deste presente que o Pai nos deu. Ninguém supera o nosso Pai em matéria de dar presente. Você foi presenteado? Então você nunca mais pode ser uma pessoa para baixo. Então você nunca mais pode ser uma pessoa derrotada, fracassada, triste, apática, abatida, nervosa, preocupada, tensa, ansiosa. O presente que o Pai nos deu nos cura por completo. Você foi presenteado? Aleluia. Vamos falar disso dentro da palavra que nós estamos lendo. Bom, nós estamos aqui em Filipenses toda quarta-feira, né? E chegamos aqui nesse parágrafo que vai do versículo 7 até o versículo 11, cujo título é, diga, credenciais espirituais. O apóstolo Paulo, nesse texto de Filipenses capítulo 3, ele estabeleceu um contraste no seu próprio testemunho de vida, no que ele era antes de receber o presente, antes de receber Jesus. Ele era um religioso, ele tinha credenciais religiosas, tá? Olha só, do ponto de vista humano, não era um homem ruim, não era um homem mau, não era um traficante, não era um assassino, não era um homicida, não era um ladrão, não era um alcoólatra, não era nada disso aí que as pessoas pensam que só isso é que é ser ruim. Não, ele era um homem que era considerado por todo mundo em Israel como um grande homem de Deus, por causa das suas credenciais religiosas. Aí Paulo diz assim, ó: mas depois que Jesus entrou na minha vida, eu vi que essas credenciais religiosas não valem nada. E no texto que nós vamos ler aqui, né, é claro que a Bíblia escreve assim educadamente, tá? Mas eu não quero falar educadamente não, sabe? Eu quero falar assim na tora mesmo, porque vocês todos sabem. Paulo comparou as credenciais religiosas a cocô, a bosta, a merda. Foi isso que Paulo fez, nós vamos ler aqui. É isso que significam as credenciais religiosas. É isso que significa religião diante de Deus. É esse fedor, excremento. A nossa tradução achou uma palavra bonita aqui, achou a palavra refúgio. Refúgio. Refúgio é o que ordinariamente foge do nosso organismo.
A gente come, o nosso organismo processa o alimento, e o que não presta, o que for refúgio, é lançado fora pelas vias intestinais normais. Não é assim? É isso que você joga na privada todo dia, que a Bíblia diz que é religião. E quanta gente se orgulhando da sua religiosidade, quanta gente se ensoberbecendo da sua religiosidade. Paulo era um desses. Mas depois que ele recebeu o presente de Deus, depois que ele recebeu Jesus, Jesus arrancou da vida de Paulo as credenciais religiosas e o edificou com credenciais espirituais. Quem vai morar no céu não tem religião, não tem credenciais religiosas. Quem vai morar no céu tem credenciais espirituais. Quem vai morar no céu é homem espiritual, que Paulo definiu em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse é o homem espiritual. O homem espiritual não tem religião, o homem espiritual tem vida com abundância. Jesus não disse, eu vim trazer uma nova religião. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. Homem espiritual não é cheio de credenciais religiosas. Homem espiritual é cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando de coração hinos e cânticos espirituais, dando por tudo graças a Deus nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o homem espiritual. Foi para isso que Jesus veio, para formar homens espirituais. Ele não veio trazer nenhuma religião e não veio formar religiosos. Já falei para vocês isso aqui algumas vezes. Quando Jesus pregava para pecadores, ímpios, publicanos, prostitutas, Jesus era tranquilo. Jesus falava por meio de parábolas. Jesus falava sobre a misericórdia de Deus. Mas quando ele pregava para religiosos, ele dizia assim, vocês são uma raça de víboras, vocês são cobras venenosas, vocês são sepulcros caiados, vocês são hipócritas. E Jesus chegou a dizer em João capítulo 8, o pai de vocês religiosos é o diabo, não é Deus. Olha, com as outras pessoas Jesus era tranquilo, manso, calmo. Mas com religioso ele não tinha dó não, irmãos. Porque religião é uma praga de Satanás. Um dos maiores enganos de Satanás é a religiosidade. Porque as pessoas enganadas pela religiosidade pensam que tem Deus. Mas elas não têm. Elas têm credenciais religiosas, elas têm rituais religiosos, elas têm superstições religiosas. Não tem Deus, porque quem tem Deus não tem religiosidade, tem espiritualidade. Aleluia. Muito bem, já passamos por essas credenciais religiosas de Paulo, né? E desde a semana passada, desde quarta-feira passada, nós entramos aqui nas credenciais espirituais. Esse texto está dividido assim, né? Uma introdução, foi o versículo 7 que nós vimos na semana passada, que eu dei o título de, diga, lucro. Lucro, né? Paulo disse no versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Quem recebe o presente de Deus não se importa em perder todo o resto.
Porque só o presente de Deus lhe basta. Jesus lhe basta? Ou você precisa de outras coisas para estar alegre? Se precisa, é porque não conhece Jesus. Jesus nos basta. Jesus disse isso para o apóstolo Paulo: basta-te a minha graça. Hoje nós vamos entrar aqui nesse desenvolvimento que vai do versículo 8 até o versículo 11, cujo título é, diga, perda. Eu terminei quarta-feira passada dizendo, né, a primeira credencial espiritual que aparece aqui é que o homem espiritual é um homem que, por ter ganho o presente de Deus, Cristo, perdeu o resto. Perdeu de coração. Perdeu gostando de perder. Perdeu abrindo mão de tudo. Por isso que eu lembrei as duas parábolas que Jesus contou: a do tesouro e a da pérola. Jesus é o tesouro. Quem encontrou a ele se desfaz de todos os outros tesouros para possuir somente esse de grande valor. Jesus é a pérola preciosa. Quem encontrou essa pérola se desfaz, perde, não se incomoda em perder todas as outras pérolas para possuir só esta de grande valor. Deixa o Espírito Santo abrir a sua mente. Isso aqui é uma maneira de falar, né? Deixa o Espírito Santo, porque ninguém impede o Espírito Santo de fazer nada. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: imagina uma coisa. Se você morresse agora, nesse minuto aí, tem um ataque aí e morre. Se você morresse agora, de todas as coisas que você tem, quantas você levaria? E de todos os seus entes queridos que você tem, qual deles você levaria? Mas se você tiver Jesus, esse você leva. É o único tesouro que você vai poder levar. É a única pérola que você vai poder levar. Então, para que se apegar nessas outras? Considera perda. Por isso, quem é de Cristo considera que perdeu todas as coisas. Davi considerava isso. Por isso ele escreveu lá no livro dos Salmos, em um dos Salmos, orando a Deus, ele falou assim: Senhor, olha, Davi era o rei de Israel. Como rei de Israel, ele tinha à sua disposição todas as riquezas, todos os tesouros do reino. Mas ele orou dizendo assim: Senhor, outro bem eu não possuo, além de ti somente. Davi tinha a pérola, tinha o tesouro. Por isso Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração nas coisas, teu coração nas pessoas. Quando esse coração parar, não vai levar nenhuma dessas coisas e nenhuma dessas pessoas. No mesmo segundo que você fechar os seus olhos para cá, você não tem mais nada do que você teve aqui nessa terra. E aí, se você não tiver o verdadeiro tesouro, é aí que você não tem nada mesmo por toda a eternidade, a não ser condenação. Por isso Jesus é o verdadeiro tesouro. Aleluia. Quando você partir daqui, você não vai levar nenhum dos seus ídolos, nenhum dos seus apegos, nenhum dos seus amores, nenhum dos seus tesouros. E se seu coração estiver neles e não no Senhor, a morte te separará deles e eternamente do Senhor. Os que vão para o céu são os que agora, em vida, abrem mão, perdem tudo, consideram tudo como perda. Eu só tenho uma coisa que eu ganhei: Cristo. Ele é o meu único tesouro. Não cabe mais nada além dele no meu coração, porque ele é muito grande. Ele toma todo o espaço.
Amém? Muito bem, então, a primeira credencial espiritual é: quem é homem espiritual é homem que considera tudo perda para ganhar um só presente, Cristo. Muito bem, do 8 ao 11, esse texto aí está dividido assim, ó. Versículos 8 e 9, que nós vamos entrar hoje e continuar na semana que vem. Hoje o 8 e quarta-feira que vem vai ser o 9. Diga: conhecimento de Cristo. Aleluia. Olha, uma credencial espiritual que nós vamos trabalhar aqui nesses 2 versículos. Uma credencial espiritual, uma credencial do homem espiritual é o conhecimento de Deus, é o conhecimento de Cristo, é o conhecimento da palavra de Deus. A religiosidade fez com que, nas últimas 4 décadas, quase 4 décadas e meia, as igrejas evangélicas se tornassem cheias de religiosos. Não são crentes espirituais, não são homens espirituais, e uma das provas: não tem conhecimento de Cristo, não tem conhecimento de Deus, não tem conhecimento da palavra. E eu sei por experiência, a começar dos próprios pastores desses crentes. São cegos guiando cegos. O que Jesus disse que acontece com eles? Nunca leram, não tem esse conhecimento? O que Jesus disse que acontece com eles? Caem todos no mesmo abismo. Viram? Por isso que Deus disse em Jeremias capítulo 3, versículo 15, que pastores segundo o coração de Deus são pastores que apacentam com conhecimento e com inteligência. São os pastores que os evangélicos de hoje abominam, eles não querem esses pastores. Os pastores segundo o coração de Deus não são pastores segundo os evangélicos, o coração dos evangélicos de hoje. São evangélicos sem evangelho, gente que não tem essa credencial espiritual do conhecimento de Cristo, do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra, e continua crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Depois dos versículos 10 e 11, diga: ressurreição. A nossa vida de santificação aqui nessa terra, essa é uma das credenciais do homem espiritual. O homem espiritual se santifica. Uma das credenciais espirituais é a santificação, tema que quase não é falado em nenhuma igreja por aí, nem tocam nesse assunto, nem entendem o que é isso, santificação. A santificação é uma preparação para a futura ressurreição dos justos, para a primeira ressurreição. A Bíblia nos ensina de 2 ressurreições: a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A segunda ressurreição será no fim do milênio, a ressurreição dos ímpios, cujas almas estão no inferno, terão seus corpos de volta para serem lançados no lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. No inferno só tem almas. Você já cuidou dos dentes da sua alma alguma vez? Não. Os dentes fazem parte do corpo. Ranger de dentes vai ser lá no lago de fogo e de enxofre, porque estarão lá de corpo e alma. Essa é a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, ela já começou. O primeiro justo ressuscitado é Jesus.
E por ocasião da sua segunda vinda, a primeira coisa, seu primeiro ato, será ressuscitar todos os salvos cujas almas estão no paraíso. Também terão seus corpos de volta, seus corpos serão glorificados num piscar de olhos para habitar no céu com Jesus para sempre. A esperança da ressurreição, da primeira ressurreição, é uma credencial espiritual dos homens espirituais, das pessoas que verdadeiramente são de Deus. Amém? Hoje nós entramos nos versículos 8 e 9, diga de novo, conhecimento de Cristo. Versículo 8 tem esse título aqui, diga, ganhar a Cristo. Paulo vai dizer, ó, eu perco tudo, eu perdi tudo para ganhar Cristo. Eu perdi tudo para ganhar Cristo. Eu perdi tudo para ganhar Cristo. Para ganhar Cristo vale a pena perder tudo? Você vai perder de todo jeito. Quando morrer vai perder de todo jeito. Perde logo para ganhar Cristo. Quando eu falo isso de perder coisas, né? Uma coisa muito importante aí que as pessoas levam tanta importância são os entes queridos, né? Aí eu me lembro de um livro apócrifo, de vez em quando eu conto essa história aqui. Livro apócrifo são livros que não são da Bíblia, né? E alguns deles foram acrescentados no Antigo Testamento pela Igreja Católica na Bíblia Católica. Um deles, aliás, dois deles que tem na Bíblia Católica é o primeiro Macabeus e segundo Macabeus. Aquela história dos irmãos Macabeus, 200 para 300 anos antes de Cristo, quando Israel foi colonizada pela Grécia, na época de Alexandre Magno, o rei Alexandre Magno mandou um general terrível, pior que Hitler, para governar em Israel, essa terra que eles tomaram. O general Antíoco Epifânio. E o general Antíoco Epifânio fez um verdadeiro holocausto judaico naquela época. Muitos judeus morreram com mortes horríveis em praça pública. E dentre os que morreram, morreu uma família de um homem com a sua esposa, que tinha 7 filhos. O homem morreu primeiro, e depois foram morrendo um por um dos 7 filhos. Só que antes dos 7 filhos morrerem, cada um morria por dia, o general Antíoco Epifânio mandava os soldados levarem esse filho lá na cela onde estava presa a mãe. E para pedir para a mãe, mãe, pelo amor de Deus, né? nega a Deus, come carne de porco, porque os judeus não podiam comer, né? Nega a Deus, se a senhora negar a Deus, nós vamos ganhar a vida, nós vamos ficar vivos. A mãe disse para os 7 filhos assim, do maior até o menor. Eles foram trazendo do maior, do mais velho, até o mais novinho, que era um menininho e pequenininho. Ela disse para cada um deles assim, olha, eu ignoro como vocês vieram parar dentro do meu ventre. Não fui eu que deu origem à vida de vocês, foi Deus. Se vocês vão morrer por causa de Deus, isso é uma grande honra para vocês. Mas as pessoas que estão matando vocês, elas vão ter um destino muito cruel. Portanto, corajosamente vão lá e morram. Foi a mãe falando isso para os seus filhos, tá? Não é igual um monte de crente borra-botas que tem por aí, né? Uma mulher de Deus. E depois que os 7 filhos foram martirizados, por último ela foi também. Isso é história verídica, tá? Não é palavra de Deus, não está na Bíblia, não está na Bíblia Católica, não é palavra de Deus, é livro apócrifo, mas esses livros são livros históricos que narraram eventos que realmente aconteceram. Isso é perda.
Essa mulher tinha credencial espiritual de quem está disposta a perder tudo e todos, mas não perde Deus. Ela ganha Deus. É isso que Paulo está ensinando aqui em Filipenses capítulo 3. Ganhar a Cristo. Diga, ganhar a Cristo. E a semana que vem, versículo 9, diga, ser achado nele. Quando chegar o fim de tudo, quando chegar o fim da minha vida, minha última respiração, eu quero ser achado em Cristo Jesus. Eu não quero ser achado no mundo. Eu não quero ser achado no mundanismo. Eu não quero ser achado na idolatria. Eu não quero ser achado na bebedice. Eu não quero ser achado na prostituição. Eu quero ser achado em Cristo. Se você morrer hoje, aonde você vai ser achado? Assim espero. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Muito bem, versículo 8. O nosso versículo de hoje é só o 8. Só o 8. Já falei muitas coisas dentro dele. Agora vamos relê-lo. Paulo disse: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como aquilo, como refúgio para ganhar a Cristo. Leiam bem forte, por gentileza. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aleluia. Aleluia. Bom, Paulo está falando aqui sobre perda, que foi a primeira credencial espiritual que eu falei para vocês na quarta-feira passada, né? Porque ele introduz essa questão da perda no versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Aí vem o 8, sim, deveras considero tudo. Sabe o que significa tudo? Exatamente tudo. Considero tudo como perda. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, ele explicou um pouco o que significa esse considerar tudo como perda. Dá uma olhadinha comigo aí, na primeira carta aos Coríntios, só voltar um pouco aí no Novo Testamento, no capítulo 7, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, aleluia, versículo 29 até o 31, 3 versículos, vocês vão ler junto comigo, tá? 1 Coríntios 7, do 29 ao 31. Aqui Paulo explica um pouco o que significa isso, considerar tudo perda. Por que o verbo considerar, antes de ler aí, ó? Por que o verbo considerar? Porque você ainda está com as coisas aí. Você está até com as suas roupas aí. As suas roupas que diz na epístola de Judas, aqui antes do Apocalipse, não é? Nós temos que odiar a roupa. Odiai até as vossas vestes manchadas pela carne. Tá? Fala para sua roupa assim: você não vai para o céu. Gosta tanto dessa roupinha, né? Dessa roupinha de marca. Frescura. Odiai até a veste manchada pela carne. Você está com essa veste aí, mas considera que não está. Estou indo para o céu, mas essa roupa aqui não vai.
Quando você morrer, vão escolher para você lá na sua casa um modelito para você estar lá no caixão, mas não adianta nada, que lá só vai pro pó, junto com o seu corpo. Então, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Não trouxemos nada, não levaremos nada. Então, considera tudo como perda, significa considerar tudo como não sendo meu. Paulo explica isso aqui, leiam comigo então, 1 Coríntios 7, do 29 ao 31, vamos ler juntos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Está vendo aqui o apóstolo Paulo explicando o que significa considerar tudo como perda? Considera tudo como perda. Aqui tudo é passageiro. Até a sua família é passageira. Como é que você sabe que vai levar toda a sua família para o céu? Paulo disse aqui, nesse meu capítulo 7 aqui, mulher, como você sabe que vai levar seu marido para o céu? E homem, como sabe que vai levar sua esposa para o céu? Você não leva nem você para o céu, quem está te levando é Jesus. Então considera tudo perda. Isso é ser livre, isso é a liberdade espiritual. Uma das credenciais espirituais é a liberdade espiritual. Não estar apegado a nada, não estar apegado a ninguém. Posso morrer agora. Por isso que nós passamos lá pelo capítulo 1 de Filipenses, onde Paulo disse no versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ao morrer, eu vou me desligar todas as coisas, de todas as pessoas dessa terra, mas eu estarei com o meu único tesouro, com o meu único presente, com a minha única pérola preciosa. Estarei com Jesus. Aleluia, é assim que o homem espiritual vive. Isso é viver em Cristo, isso é estar em Cristo. Então, voltando para o nosso versículo de hoje, o que nós lemos ali então, em 1 Coríntios 7, do 29 ao 31, é o que significa considerar tudo como perda. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa de quê? Por causa, olha o que Paulo diz aqui, repita depois de mim, tá? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Nossa, vocês são ruins demais para ler, né? Misericórdia. Então, vocês se enrolaram aí na palavra sublimidade, palavra tão simples. Então, olha, aonde uma multidão de muitos chamados crentes carnais não dão valor no verdadeiro conhecimento de Cristo, o homem espiritual tem o conhecimento de Cristo como algo sublime. A sublimidade do conhecimento de Cristo. Uma das palavras de Martinho Lutero na Reforma Protestante foi essa aqui, olha, se você estiver numa igreja que não tem conhecimento, mesmo que chova milagres nessa igreja, saia dela, porque não é de Cristo. Os crentes de hoje fazem isso? Eles não querem conhecimento, eles querem milagre, 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 milagre. Mas a sublimidade do conhecimento eles rejeitam. Eles rejeitam. O conhecimento da palavra, o conhecimento do Evangelho,
Eles pensam que o poder de Deus é poder só de milagres. Não, a Bíblia diz: o Evangelho é o poder de Deus, a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é o milagre que é uma espada de dois gumes, é a palavra de Deus que é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que opera salvação dentro de nós. Esses idólatras de milagres vão para o inferno do mesmo jeito. Não só os que recebem milagres, como os que fazem. E foi Jesus quem disse isso. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Mas o firme fundamento de Deus tem este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Os que lhe pertencem amam o conhecimento e têm o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo, o conhecimento da sua verdade. Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O conhecimento de Cristo foi revelado a nós na palavra. E uma das coisas que os crentes de hoje não suportam é exatamente a palavra. Eles estão como o povo da antiga aliança, como Deus disse em Jeremias capítulo 6, versículo 10. A palavra de Deus é para eles coisa vergonhosa, eles não gostam dela. É assim que estão os crentes de hoje. É por isso que essas igrejas estão superlotadas, são megas igrejas, poderosas igrejas, porque são igrejas de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. Igrejas que se acham ricas e abastadas e não têm necessidade de nada, e Cristo está fora dessas igrejas. Quando ele diz: estou à porta e bato, quem bate a porta está do lado de fora. E lá dentro eles nem perceberam que Cristo não está mais lá. E pensam que são ricos e abastados e que não têm necessidade de nada. E Jesus disse: não sabes que és miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te a comprar de mim colírio para curar a cegueira dos teus olhos e vestes para cobrir a tua nudez. Porque não és frio nem quente, és morno. Esse mundo evangélico gospel de hoje aí, metido em política, em tudo quanto é coisa, é essa igreja de Laodiceia. Não tem Deus nessa igreja, não tem Cristo nessa igreja. Eles gostam de sair em multidões, marchando para Jesus, mas não andam no caminho, na verdade e na vida todos os dias, porque esse caminho é apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado, e poucos, não essas multidões aí não, poucos acertam com essa porta. Hoje eu coloquei aqui de propósito no Facebook uma frase: olha, a salvação não está com a maioria, a salvação está com a menor das minorias, que são aqueles que acertam com a porta estreita e o caminho apertado. Aleluia. Aqueles que, como Paulo, eu quero perder tudo isso daí que esse povo dá valor. Tudo isso que esse povo dá valor, eu não quero saber de nada disso. Tudo o que eu quero é, diga a última frase do versículo: ganhar a Cristo. Eu já ganhei, o que Paulo está querendo dizer aqui, eu já ganhei esse presente de Deus. Eu ganhei o maior presente de Deus. Eu ganhei a Cristo. Por isso considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual você ama mesmo Jesus? Tem gente que não é capaz de renunciar a nada por causa de Jesus. Não renuncia nem futebol por causa de Jesus. Não renuncia a bebida por causa de Jesus.
não renuncia a seus ídolos por causa de Jesus, é porque não tem Jesus, não conhece Jesus, está fora do reino. Tem que renunciar até a si mesmo. Jesus disse isso. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É por isso que o apóstolo Pedro, que quando conheceu Jesus, renunciou à sua empresa de pesca para seguir Jesus, escreveu depois, na sua primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 18: é com dificuldade que o justo é salvo. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? A resposta dessa é clara, é uma pergunta retórica. Vai comparecer no inferno e não no céu. No céu não entra idólatra, no céu não entra bêbado, no céu não entra alcoólatra, no céu não entra religiosos. No céu entra homens espirituais, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito de Deus a toda a verdade, e que santificam as suas vidas. Essa é a qualidade dos que são chamados na Bíblia de eleitos de Deus. Por isso Deus faz tudo por amor desses eleitos, porque esses verdadeiros eleitos, por amor de Deus, por amor de Cristo, por amor da sua palavra, considera tudo perda, abre mão de tudo, porque eu só quero Jesus na minha vida. Aleluia. Eu só quero esse presente que eu ganhei. Ganhar a Cristo significa: eu ganhei o maior presente. Não há presente maior, não há tesouro maior, não há alegria maior, não há paz maior, não há amor maior, não há salvação em nenhum outro, em nada. Eu tenho o presente do Pai. Eu recebi do meu papai o presente eterno, Jesus Cristo, meu Senhor. Eu quero gastar a minha vida conhecendo, perscrutando a sublimidade do seu conhecimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Pessoas que ouvem uma palavra como essa, às vezes desanimam. Em vez de se animar, elas desanimam. Então não tem jeito para mim não vou para o céu mesmo não. Não vai mesmo não, irmão, está certo. Porque aqueles que, como Caim, diante da palavra de Deus, o seu semblante descai, é gente que não vai para o céu. Quem vai para o céu é aqueles que, diante de uma palavra contundente, verdadeira de Deus, dizem: glória a Deus, esse é o meu Deus, essa é a sua palavra é a verdade. Aleluia. Por isso é a diferença entre o quente e o frio. Frio está fora, morno não entra no reino. Só quem tem quente, a alma pegando fogo, não de fogo estranho, mas do verdadeiro fogo, do zelo, da graça e do amor do nosso Deus. A Ele a honra e a glória.